que a gente já pode iniciar aqui, são 8h30. Sejam bem-vindos. É um prazer imenso dar continuidade aqui ao dia de hoje do Seminário de Direito e Economia do Nordeste. Já tivemos uma noite inteira, né, tratando de filosofia, direito, economia, e uma importante introdução feita na semana passada. E hoje a gente vai para a melhor parte do seminário, que é a parte do crime, né? A mais interessante, sem sombra de dúvida. Começamos na improbidade, o negócio foi evoluindo, né? Ricardo termina ali com a improbidade, e agora a gente vai para o direito penal, para o processo penal. Então sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver aí no YouTube pode mandar comentários. Já queria aqui anunciar que tem várias pessoas participando lá no YouTube. Doutora Érica Tinoco, que é juíza no Tribunal Regional Eleitoral, doutor Peri Chiquida, professor da UniOeste, craque em Economia do Crime, Paulo Alex, uma das lideranças do Grupo Pesquisa em Ciências Criminais, da UNP, meu amigo Carlos Lineu, que é auditor fiscal do Tesouro Estadual, meu amigo Felipe Monteiro Seixas, professor doutor da UFERSA, muita gente, professor Carlos Sérgio, professor doutor da UERN, uma plateia assim, extremamente qualificada, fico até aqui um pouco de saia justa, não posso escorregar, tem que fazer tudo direitinho. Então, vamos aqui dar as boas-vindas aos nossos palestrantes, amigos. Boa noite, professor Ivan, boa noite, Sibeli, boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e toda. Sejam bem-vindos. Eu vou já iniciar com as apresentações de vocês e depois eu faço uma breve introdução e já passo a palavra de imediato, porque eu acho que talvez seja mais interessante a gente ter mais tempo no final para fazer aqui uma conversa, todo mundo interagindo, inclusive interagindo com as perguntas. Acho que fica mais dinâmico. Bom, a nossa mesa vai ser dividida em dois momentos, né? A exposição do professor Ivan e a exposição da doutora Sibeli, a respeito de análise econômica do direito penal e do processo penal. Obviamente, quando a gente faz análise econômica, as áreas se entrecruzam, né? A gente termina falando sempre um pouco do processo, um pouco do direito penal, da execução penal, né? Da criminologia, da economia do crime, então termina que fica difícil limitar o objeto, mas até para atender o público de alunos de graduação, de mestrado, que nos acompanham, que querem ter o primeiro contato com a análise econômica do direito, nós vamos fazer essa divisão, né? O professor Ivan vai falar mais a parte do direito penal e a professora Sibeli mais sobre o processo penal, até para a gente poder estabelecer demarcar essas análises e depois poder fazer um debate mais multidisciplinar. O professor Ivan, eu chamo sempre de professor porque ele foi e continua sendo meu professor, meu orientador, desde a época lá da graduação, e passando pelo mestrado, onde eu tive a oportunidade de ser co-orientado por ele, juntamente com o professor Otacílio Silveira, e trazer essas ideias, né, de expansão do direito penal, que eu fui colher quando estava uma temporada fora do Rio Grande do Norte, e tentar casar com a análise econômica do direito. Esse casamento gera até hoje um bocado de discussão dentro de um grupo de pesquisa lá na UNP. Então, que bom que rendeu fruto, significa que eu fui muito bem orientado, e hoje é um privilégio enorme ter o professor Ivan aqui. O professor Ivan é paraibano, assim como Marconiete, estava aqui mais cedo, minha amiga, lá de João Pessoa, da UNP. Eu vou ler aqui o currículo dele, conforme deve ser lido. Fez escolaridade básica em Cuité, na Paraíba, o ciclo colegial em Natal, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, a gente aqui, todo mundo é nacional da Confederação do Equador, né? Hoje, esse dia aqui, a gente está quase delimitando a Confederação do Equador, porque é entre Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E onde cursou Direito na UFRN. Possui grau de especialista em Direito Civil Constitucional na UFRN e Direito Penal na Universidade de Brasília, UNB. Mestre e doutor em Direito, tese sobre proteção penal do ambiente, eficácia, efetividade e eficiência do conjunto normativo pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito Penal na graduação e Direito Penal Econômico no mestrado em Direito da UFRN, onde fui seu aluno, membro da Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, do Conselho Estadual da Cultura, membro eleito da Academia Norte-Grandense de Letras, e tem uma série de outras formações, atuando também como juiz federal
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na seção do Rio Grande do Norte. É um privilégio enorme estar aqui com o professor Ivan, ele sabe disso, eu sempre deixo claro, mais uma vez, repito, e já quero passar de imediato a palavra para ele, para que a gente possa ter esse momento mais folgado, mais à vontade no final, de maior descontração e debate. Professor Ivan, está com o senhor, quando o senhor concluir, aí eu apresento a doutora Cibele, depois o doutor Paulo. Muito bem. Estão me vendo e ouvindo satisfatoriamente? Ótimo. Excelente. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, cumprimentando a todos que estão na sala e que nos acompanham através do canal de YouTube da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio Grande do Norte, cumprimentando especificamente o meu querido amigo, colega, professor Felipe Azevedo, a minha dileta amiga e colega também, Cibele Benevides, o meu estimado doutor Paulo Pinheiro, e a doutora Tatiane, que esteve presidindo a outra mesa e continua ali na sala, que simboliza a classe dos advogados e dos profissionais do direito que objetivam capacitação, ou melhor, que se dispõem a trazer ideias para discussão no universo mais qualificado, no fórum mais qualificado, que é exatamente esse encontro da academia com a atividade do exercício da profissão cidadã, que é a da advocacia. Eu fico muito feliz quando sou convidado para evento dessa natureza, com pessoas que nos envolvem de atenção, de carinho, de respeito, que tem mão dupla. Veja, o Felipe fez uma apresentação generosa da minha pessoa, muito mais do que eu mereço, e mais generoso do que isso, só o oferecimento do livro já está na minha mão. O livro do Felipe fica dando efeito holográfico, assim, quando a gente põe aqui, mas é o livro de Felipe. Bom, Análise Econômica da Expansão do Direito Penal na 2ª edição. O Felipe deixou, olha, aí a Cibele não tem um fundo falsier como esse meu, aí dá sem efeito holográfico. Então o Felipe teve a gentileza de deixar na portaria do meu prédio lá em Natal. Eu não estou mais morando em Natal, fui tangido pela Covid para morar em outro município, mas já chegou na minha mão, está aqui, com um oferecimento tão generoso que vocês não imaginam, como eu parei nessa primeira folha, na folha de rosto aqui, e não queria passar para olhar as novidades que tem no livro. O livro veio mais gordo do que o anterior, e eu ia dar uma conferida no hall de autores citados para ver o que ampliou, etc. Mas eu fiquei tão encantado com o que ele escreveu aqui que quase não passo lá das folhas. Então, o meu afeto, a minha ligação de bem-querer com o Felipe fica ampliada com essa confissão que ele faz aqui acerca do bem-querer que tem em relação à minha pessoa e dos fortes traços, das correntes que nos unem, que não são que nessa corrente que está aqui no meu background aqui. Essa está sendo rompida, que é exatamente dizendo que a ciência liberta, o conhecimento liberta, mas a nossa corrente de amizade não se quebra como essa aí não, Felipe, ela é duradoura. Então, gente, o tema que foi sugerido pelo Felipe para ser dividido com Cibele e com Paulo nessa noite é muito, muito caro, é muito especial, é muito bacana. Só é perigoso, porque você falar depois
depois de um colóquio entre o Ricardo e o Marcos Nóbrega, que Marcos já nasceu, ele disse que fez economia, não, ele já nasceu no hospital, quando ele saiu, já foi discutindo análise econômica do direito. Então, ele é a vida inteira, ele veio sacar isso como marco teórico depois, quando estava estudando na América, mas a cabeça dele funciona dessa forma. Como eu disse aqui anteriormente, nós somos colegas no doutoramento e frequentávamos muitas cadeiras, porque às vezes ali no doutoramento a pessoa paga uma cadeira, esparsamente paga outra e tal, mas nós frequentamos e fomos colegas de linha e de muitas cadeiras com frequência. Ele, André, que depois inventou de ser vereador em Recife, ele, André, Luciano Maia, que é colega de Cibele, e querido amigo nosso também, e mais outras pessoas, mas principalmente esse grupo era mais próximo, digamos assim. Então, é difícil, viu, Cibele? Nós estamos numa enrascada de sequenciarmos aí a fala do Ricardo e do Marcos. Entretanto, tem o lado bom, é porque a parte introdutória de direito e economia, da análise econômica do direito como um todo, eles já deram conta. Então, e obviamente com o concurso excelente da professora Marconietti, foi um instante muito sublime para esse evento aí, e facilitou nossa vida, porque muita coisa, dado o caráter eclético do grupo que nos acompanha pelo YouTube, talvez a gente precisasse de conversar um pouquinho mais de coisas basilares desse encontro da economia com o direito, mas dá para a gente dar um recadito aí e já passar para cair direto no tema. Eu vou compartilhar aqui uns slides orientadores da palestra, até porque isso vai me ajudar a me manter no tempo previsto pelo evento. Eu nem ia fazer isso, mas depois que eu vi que a professora Cibele apresentou uma coisa tão magnífica aqui, eu digo, deixa eu botar meus slidezinhos também aqui, para não dizer que eu sou careta, sou somente do tempo do giz no quadro. Vamos lá para eu ver. Aqui. Chega por aí a tela? Está aparecendo, professor. Muito bem. Análise econômica do direito nos leva a uma primeira reflexão, sem muito aprofundamento, porque os doutores da sala anterior já falaram sobre isso, dos encontros, da proximidade, do paralelismo entre o direito e a economia, ciências sociais, um e outro, que trabalham em cima de, obviamente, fatos sociais, sendo que cada um espaço, cada um segmento desse tem um ferramental próprio. Então, o direito, com muitos instrumentos, mas principalmente com normas e princípios, a economia mais flexível, trabalhando com as leis de mercado e tendo como principal tarefa a alocação de recursos em cenário de escassez. Quando não existe escassez, a economia cria. Então, ela própria modula o material e a ferramenta com a qual ela vai se mostrar na ciência. Então, o direito e a economia têm espaços estanques? Eu diria que em momentos sim, mas não é menos verdade que sempre estão se aliando, sempre estão dando as mãos, um ramo e outro, das ciências sociais. É mais fácil você encontrar o direito socorrendo a economia. Eu não estou dizendo que é mais fácil ocorrer isso. É mais fácil ter visibilidade, o auxílio do direito à economia. Imagine-se quando se formula um plano, um programa de soerguimento de economia de um país.
ele é veiculado através de leis, decretos, atos normativos de cariz jurídico. Não é apenas um tratado que vai fazer a remodelação de um modelo econômico de um país. É veiculado através, como já disse, de leis, de decretos, etc. e tal. E quando ocorre alguma inconsistência nesses planos, nesses projetos, a economia sai em desembalada carreira para pedir auxílio ao direito. Vezes para consertar, para fazer intervenções incidentes sobre o particular, sobre o súdito do Estado que desobedece, que desarticula alguns pontos daquele projeto. Outras vezes é o próprio Estado que está fazendo bobagem, e o particular é que provoca. Diz, esse plano foi desenhado dessa maneira, e o próprio Estado, por quebra de continuidade política ou por outras razões, está desmantelando. Então, esse auxílio do direito à economia é mais visível, é mais vitrine. Mas não é menos verdade que a economia ajuda, auxilia, socorre em muito o direito, como vimos aqui na palestra que antecedeu. Se ajuda o direito como um todo, ajuda também ao direito penal. E é socorrida também porque, às vezes, aquelas condutas que eu tomei de exemplo aqui, às vezes elas desaguam no mundo penal. E o direito penal, com a sua característica de sancionador, de última ratio, vai lá e presta esse socorro à economia. Mas estamos hoje para ver o namoro, já que Marcos falou de um namoro, de um envolvimento telúrico dele com a economia, que casou por amor e não sei o que lá, vamos ver aqui esse namoro, esse envolvimento, esse poliamor, que seja do direito com a economia, sob o crivo da análise econômica do direito. Não é a análise jurídica da economia, é análise econômica do direito por uma das suas ramas, que eu acho da maior importância, muito embora viva sonhando que ela fique recuada, que é o direito penal. Análise econômica do direito penal é, pois, o nosso objeto, a nossa finalidade aqui. Porque, ao final das contas, tanto o direito como a economia, trabalhando com os fatos sociais e para os fatos sociais, e às vezes contra os fatos sociais, mas eles têm, um e o outro ramo, têm a finalidade de oferecer paz à sociedade. Se vai conseguir ou não, a história é outra. Mas o objetivo é atingir a paz da sociedade. É para isso que existe o contrato social, que interfere e recebe interferências tanto do direito como da economia. E vamos singularizando essa nossa conversa aqui acerca de um dos questionamentos da presença da economia no direito penal, é a incidência da economia como insumo sedutor para a prática do crime. A sedução econômica do crime. Onde é que a economia entra, mexendo na cabeça do freguês para que ele cometa crime? Então, nós temos, na estreiteza do tempo do nosso evento, selecionado aqui, pelo menos, e para fins somente dessa nossa viagem aqui, 3 teorias que trabalham essa questão da sedução econômica do crime. Teoria neomarxista, teoria econômica do crime e teoria das oportunidades. São todas, Ivan, que estão listadas aí? Não. Muitas outras, decorrentes dessas ou não, contestadoras ou apoiadoras dessas teorias.
Eu apenas citei essas aqui a título de estímulo, a título de condução de uma conversa de meia hora, que é o que temos aqui. A primeira delas, de óbvio cariz ideológico e político e econômico também, mas que merece o registro histórico, a teoria neomarxista, que tem como um dos seus principais emblemas, seus principais estudiosos e divulgadores, o americano Kinney, Richard Kinney, nascido em 1934 e que ainda está entre nós com a maturidade já registrada em cartório, mas está ainda entre nós. Então, na visão de Kinney, tudo que existe de crime se ponha na conta do capitalismo. Então, o modelo econômico de economia de mercado subjuga o cidadão, subjuga o súdito de todos os níveis, porém, infelicitando de maneira astronômica, digamos assim, quem está na base pobre da pirâmide econômica e social. Então, na visão desse estudioso, todas as mazelas que desaguam na prática de crime têm uma raiz econômica imposta pelo modelo capitalista, pelo modelo de expoliação do trabalhador, pelo modelo de economia de mercado que visa o lucro, o ajuntamento da propriedade e etc. e tal. Tudo será reflexo desse modelo econômico. Então, a concentração da renda e dos meios de produção na mão de poucas pessoas termina gerando cifras consideráveis de pobreza, de subemprego, de crises econômicas pontuais ou sequenciais, tudo isso sendo matéria-prima, sendo insumo para a criminalidade. E ele sai recortando, sai mostrando vários eventos históricos que são usados para sustentar a sua tese, de fato. Num desses recortes, ele fala do neoliberalismo instalado após o estado de bem-estar social, que veio tentar corrigir as desgraças da Segunda Guerra Mundial. O Estado recuou de maneira tão significativa que deixou nas mãos da economia essa regulação de oportunidades, de chance, cresce quem é mais eficiente e quem não é vai para a pobreza ou mais para baixo do que isso, etc. e tal, tendo como reação da classe menos favorecida o crime. Todas as pessoas? Não. Mas uma grande parte da massa oprimida, na visão do discurso marxista, é empurrada para a prática do crime. Crime dos mais diversos matizes. Crimes de conteúdo econômico, de conteúdo patrimonial, até o crime de sangue, o crime de reação, porque diz que esses eventos, em que ele repercute também a questão das privatizações dos anos 80 e 90 do século passado, com desemprego em massa, tudo isso gera desordem psicossocial. Gerando desordem psicossocial, as pessoas ficam com os freios inibitórios das suas condutas afrouxados. E isso, essa falta de autocensura, as conduz ao crime. Isto é um condutor, isso é algo que vem na linha da economia para chegar no crime. E que a pobreza faz com que as pessoas não façam escolhas arrazoadas, escolhas racionais. Simplesmente ajam. Então, o homem pobre, ele faz, ele não pensa, ele não aquilata, ele não mede antes
de fazer isso, até pelas condições de miséria, de necessidade premente, de falta de instrução, de falta de informação, etc. Tudo isso feito pelo malvado capitalismo, na visão do Kinney, que retrata bem essa linha, esse caminho de pensamento da análise econômica do crime e do direito penal. Virando a página, nós temos outra escola, digamos assim, outro segmento, chamado Teoria das Oportunidades, com cariz econômico também. Então temos Lawrence Cohen e Marcus Felson como os principais divulgadores, ou seja, nas obras condutoras dessas informações, mas focadas muito nos crimes de cariz patrimonial. Não falo de cariz econômico, levando para direito penal econômico, mas tudo que disser respeito a patrimônio. Ele diz que o homem não é um doente para praticar o crime. Então, o crime é algo esperado do homem, não é patológico, não é uma doença, não é um desvio comportamental. Pelo contrário, é a regra. Falta só a oportunidade. O homem vive autofreado. E tendo uma chance, tendo uma oportunidade, esse freio se quebra e ele comete crime. E esses estímulos são vários. Ele fala da falta de proteção do alvo. Então, no instante em que se encontra uma janela quebrada, lembram da teoria das janelas quebradas e do seu similar, que eu não gosto de dizer porque sinto logo uma dor, a dos testículos despedaçados. Então, se falta proteção para o alvo dos crimes patrimoniais, fatalmente vai acontecer. Porque o homem, mas isso tem raiz filosófica lá de trás, que o homem já tem essa propensão natural para o crime, etc. e tal. Mas vamos lá. Então, é preciso que haja uma proteção para os alvos e, com isso, se diminua a criminalidade. Porque, se não existir, fatalmente o crime há de virar. E ele cita vários exemplos, um dos quais eu achei interessante. Não concordo com tudo, não, mas achei interessante. A diminuição da densidade populacional. Mas está nascendo menino todo dia, a população está aumentando aí. Mas ele fala em situações setoriais. Vamos pensar aí, um bairro cujo perfil é de operários. Foi construído um conjunto habitacional onde a maioria das pessoas é operária e se desloca durante o dia todo para longe de onde habita para poder ocupar seus postos de trabalho. E aquele bairro fica com pouca gente ali. Fica, pois, mais vulnerável para a prática de furtos ou de roubo ou o que seja em residências. Crimes patrimoniais. Então ele bota na conta da economia. A economia que levou eles, a economia que levou o homem para longe do seu posto de trabalho, porque se fosse em condições ideais, ele podia morar próximo de onde trabalhava, e aí ele se expõe a que sua casa seja arrombada, ou que, ficando menos protegida, seja ali alvo de furtos, de roubo e coisas que tais, ou ele mesmo, o operário, vai, quando retorna por vias menos iluminadas, etc. e tal, termina sendo alvo, desprotegido para a prática do crime. Teoria das oportunidades, que se pode traduzir por aquela máxima popular, a ocasião faz o ladrão. E chegamos à teoria econômica da criminalidade. Teoria econômica da criminalidade que tem uma consistência, digamos assim, com o devido perdão das outras linhas, tem uma consistência maior e tem como grande expoente Gary Becker, que nos deixou há pouco mais de 5 anos. Escola de Chicago.
Está meio na moda esse negócio de Escola de Chicago, quando se fala, porque lembra logo de Paulo Guedes. Então, Escola de Chicago. Mas ele tem um livro que é seminal, um livro que é essencial para se compreender isso, que se goste ou não, mas que é um livro que é essencial para isso, que é o Crime e Punição, uma abordagem econômica, de 1968. Na visão de Becker, o crime é um evento individual. Evento individual. Eu vou pedir ao professor Felipe, que está presidindo, que se puder me situar no tempo, me mande um zap no nosso grupo, tá entendendo? Que eu estou aqui de olho nele e aí eu vou saber modular aqui para não ser desobediente. Ainda tem 10 minutos, professor. Muito bem, vou dizer um bocado de bobagem ainda. Então, o crime é um evento individual. É uma escolha do homem. É aquilo que classicamente nós chamamos da culpabilidade, que é a compreensão do caráter criminoso do fato e a escolha de portar-se de acordo com esse entendimento. E isso vale para o crime individual, para o crime praticado pela pessoa física, como também aquele cuja responsabilidade é atribuída à pessoa jurídica, porque, afinal de contas, em toda pessoa jurídica existirá um representante humano, um ser de músculo, de sangue, de coração, de mente, que vai estar sendo âmago, sendo a alma, sendo o ânima da pessoa jurídica, para que ela possa depois ser responsabilizada criminalmente. Então, uma vez ciente disso e de que o crime é uma escolha, olha aí como ele se contrapõe às ideias da teoria neomarxista, da teoria das oportunidades. É uma escolha. Você tem um caminho bom e um caminho ruim, você pegou o caminho ruim. Então, a partir daí, dessa realidade, nós devemos traçar instrumentos apanhados de auxílio das virtudes e dos erros também da economia para ajudar no combate ao crime. Então, os valores, os princípios, as orientações que têm sucesso ou não na economia, até porque as que não têm são passíveis de ser descartadas, mas as que são usadas com sucesso, vêm aqui ao socorro do crime. Então, ele pede, em primeiro ponto, um auxílio de uma ciência que é muito cara à economia, que é a estatística. Então, o número de crimes, o tipo de crime, a incidência, a repetição de crimes, tudo isso a estatística pode oferecer. O custo financeiro dos crimes, e na aula, na sala anterior, Tatiana falou sobre isso, e Marcos também, todos, aliás. Quer dizer, o custo financeiro, que é um dos custos do crime. Porque tem muitos. Tem o custo social, tem o custo psicológico, tem o custo pessoal, tem vários elementos que podem ser capitulados como custo do crime, mas especificamente o custo financeiro. A efetiva punição dos crimes. Quando fala em efetiva punição dos crimes, já chama para o outro item, que é o percentual de condenações e de prisões. Então, em um ramo do direito, onde a resposta do Estado é primacialmente de prisão, com que eu não concordo, mas é primacialmente de prisão, o percentual de condenações e prisões é muito interessante, porque pode haver um fosso entre uma coisa e outra. A sequência do processo, e a professora Cibele vai falar sobre isso, com certeza, a sequência do processo, a mobilização do aparato estatal que vai desde a apuração, à captura, ao processo, etc. e tal, e a condenação a uma pena de prisão. E será que há efetividade nisso? Será que a pessoa que se arrastou num processo penal vai efetivamente ser presa? Quanto tempo vai ser presa? Etc. Tal. Então, estou num foco aqui de um direito penal que tem muita prisão. Não é o que eu defendo, não, mas é a realidade.
e os gastos com o sistema policial, judicial e carcerário, que estarão também muito bem analisados a cargo da professora Cibele. E, no fim, ele chega à postulação de uma equação que nós podemos simbolizar nessas duas setas que estão aí na tela. Acredito que já tenha chegado por aí. A maior probabilidade de condenação e de efetivo cumprimento da pena implica de forma direta em um menor número de delitos. Eis o dilema. Então, a visão do economista, a visão do trabalhador da análise econômica do direito e da análise econômica do direito penal nos oferece essa equação. A resposta mais simplista é positiva. É isso mesmo. Mas aí, quando eu digo, e digo de forma entusiasmada, que a efetiva condenação e o cumprimento da pena vai fazer diminuir, e tendo aí a minha visão, sei lá, meio inocente, meio telúrica, do caráter preventivo geral e especial, mas principalmente preventivo geral da pena, aí a pessoa me chama e diz, presta atenção, esse sujeito que é chefão, que é boss numa corporação, ele é formado em Harvard. Ele comanda essa corporação que tem construtora, tem indústria de cimento, tem indústria de tecidos, de transporte, de comida e não sei o que lá e tal. E ele levou o nome da empresa, o nome da família, a liberdade dele, tudo isso ele colocou em risco, sabendo da possibilidade de tomar uma bomba, mas ele se entranhou com os mais sujos tentáculos do crime organizado. E aí eu tenho que dar uma ré e pensar que é setorial isso. Ou seja, que essa teoria, digamos assim, que está simbolizada aqui por essas setas, não tem uma aplicabilidade tão larga como é pensado pela escola americana que trata dessa temática. Outro ponto aqui que merece ser considerado quando se trata de análise econômica do direito penal é a visão do próprio crime como empreendimento. O próprio crime não é o direito penal. E aqui é a visão de um dos componentes, uma das facetas da preocupação do direito penal, que é o crime sendo trabalhado como empresa, ou seja, os parâmetros empresariais utilizados para a prática do crime. Então, o empresário criminoso, digamos assim, ele calcula isso. Ele analisa como praticar o crime. Está com rebeldia informática aqui. Analisando, abordando, prescrutando o risco. Então, vou praticar esse crime e o risco que eu tenho, os riscos que eu tenho são estes. A maneira de que um empresário de atividade ilícita faz quando vai colocar uma planta, quando vai colocar uma fábrica em uma determinada região. Então, ele vai ver o risco do processo, a viabilidade da condenação, o tipo de prisão a qual ele vai estar exposto, o quantitativo de uma multa ou de uma pena pecuniária e até o risco de morte. Ele pode ser apagado, ele pode ser morto pelo estamento oficial ou pela concorrência criminosa. E o objetivo final é o lucro. É o objetivo comum ao negócio e ao crime. Então, essa visão empresarial é paralela, é desenvolvida na mesma estrutura.
E ela é raciocinada, ela é pensada a partir de ideias lá de trás, de Bentham, Jeremy Bentham. O pragmatismo de Bentham, lá de trás. Então, o princípio hedonista ou do hedonismo é de se ter mais prazer com menos dor. Então, ele vai fazer essa equação que é de cariz filosófico e econômico dentro do crime. Ele quer se sair numa boa. Se possível, ele nem quer ser processado, muito menos condenado, e quer pular logo para o lucro. Mas ele leva em conta tudo isso porque ele quer colocar esses pontos de maneira equilibrada que lhe faça chegar no lucro de modo menos custoso, digamos assim. E temos aqui outros aspectos, para fechar, não vou invadir mais o tempo aqui da professora Cibele, não. Não recebi ainda a advertência do Felipe, mas já estou aqui me policiando. Então, da teoria econômica da criminalidade, que sustenta a análise econômica do direito penal, a efetividade da punição. Aí a professora Cibele vai nos falar do custo da captura, o sucesso da captura, tudo isso diz respeito à efetividade da punição. E a efetividade da punição sendo enxergada como um elemento dissuasório do crime, ou seja, é a prevenção geral que nós estudamos lá em Direito Penal 1. Então, é elemento de dissuasão, é convencimento para que não se pratique o crime. Então, tem que se considerar sucesso da captura, natureza da punição, se é adequado, e aí vem a proporcionalidade e a adequação, prisão, multa, prestação pecuniária, as interdições, no caso da responsabilidade penal da pessoa jurídica, também entra aqui. Do ponto de vista expressamente econômico, a multa ou a prestação pecuniária, o valor da pena sendo maior do que o ganho do infrator, no instante em que um crime contra a ordem tributária, a pessoa vai ganhar entre aspas, né? Vai deixar de recolher aos cofres 100 milhões de reais, mas se expõe a uma pena de cariz econômico, que é equivalente a 1 milhão de reais, valeu a pena cometer o crime, valeu a pena cometer o crime. E a dosimetria, aquela que está comandada no artigo 59, 62, 68 e tal, da parte geral do Código Penal, focar na perda social, no dano que aquela conduta vai causar. Então, isso é um grande contributo naquele elastério que o artigo 59 do Código Penal tem, quando vai se começar a aplicação da pena, fazendo-se a dosimetria, ter essa visão econômica naquilo ali. Não ficar só preso, não. Culpabilidade, circunstância, não sei o que lá. Ponha isso, seu juiz, ali. Discuta isso, doutor Ministério Público. Venha, seu advogado, para dizer que houve exagero nessa apreciação. Aquilo é lugar de debate, sim, senhor. Estamos trabalhando com economia, estamos trabalhando com reflexos econômicos da condenação e necessário que isso ocorra. Então, é basicamente isso nessa primeira fase que eu tenho a conversar com vocês e vou me reservar agora, coberto de gratidão pela Escola Superior da Advocacia e pela sua direção e pelo coordenador do evento, o professor Felipe, pelo convite que me foi dirigido, vou postar-me agora como aluno disciplinado para ouvir as lições da professora Cibele. E se ao final alguma pergunta sobrar ainda para mim, porque a professora Cibele é que deve ser o alvo de todas as indagações, mercê das suas qualidades acadêmicas, científicas e tais, se sobrar alguma coisa eu tentarei responder. Então, muito obrigado e estou me recolhendo aqui. Tudo bem, a gente tem que proteger o alvo, viu, professor? Vamos proteger o alvo. Muito obrigado, professor. Obrigado também pelas palavras generosas. O senhor sabe que a importância
a importância do senhor nessa minha caminhada. E é por isso que a gente está aqui hoje juntos, celebrando, né? Celebrando esses anos, já passaram alguns, né? Desde 2000, pelo menos aí para contar do mestrado, desde 2012 para cá, já vão aí quase assim. 9 anos, quase 9 anos. E, Felipe, me permita, por favor, para que não haja indelicadeza, ladies first, né, primeiro, mas esse mesmo tipo de comportamento, digamos assim, de discente, eu faço em relação ao Dr. Paulo Pinheiro também. Então, o contributo que o Dr. Paulo vai trazer aqui para que eu aprenda mais é no mesmo nível do que eu disse aqui para a doutora Cibele. Travou, Felipe. Eu vou mandar uma mensagem para ele, então. Mas Tatiana está a postos aí, ela conduz isso aqui, com maestria. Doutora Cibele. Se a senhora quiser já conversar a palestra, fique à vontade. Eu acho que foi a emoção, viu, professor? Ficou emocionado. Ele tinha que ter analisado o risco disso. Isso. Ele ficou, chega marejou, viu? Eu senti, eu comentei até no WhatsApp. Doutora, eu não estou com seu mini currículo, fique à vontade, e quando ele voltar, ele fala, certo? Vamos dar continuidade. Tatiane. Oi, diga, professor. O clima de relativo à informalidade, ele está chegando aí. Olha aí. Chegou, pronto. Não, eu ia aproveitar e comentar isso com o senhor, professor, que o professor Peri dizendo que está amando lhe ouvir, amando. Que coisa boa, do Paraná para mim. Alguém falando sobre análise econômica do direito com sotaque nordestino, olha aí. Eu fiz a devida especificação, o sotaque poti paraibano. Né? Muito bom. Vamos em frente, gente. Obrigado. Porque o professor Marcos... Eu quero debate, quero ficar no final também. O professor Marcos já provou que lá mais para baixo um pouquinho começa a chiar lá no S, a chaleira. Ele próprio, Marcos? Marcos, é verdade. Eu acho que Marcos não gosta de assistir jogo nos aflitos, não, né, professor? Prefere o esporte. Bom, vamos lá. Para passar rapidamente a palavra à professora Cibele, eu preciso apresentá-la, fazer um comentário breve aqui também, dizer que eu estou com o livro, os 2 livros que eu tenho do professor Ivan, Brevidades, o primeiro que o professor Ivan lançou, que eu pude adquirir, e A Dignidade como Patrimônio, que é uma homenagem belíssima do professor ao pai dele, que conta um pouco da sua história no interior da Paraíba. Muito obrigado. Então, aqui também. Já adianto também que eu estou com um livro aqui da professora Cibele, colaboração premiada. Estou em dívida, porque só tem a primeira edição, tenho que providenciar a segunda rapidamente. Aqui, né? É isso aí. Vou providenciar para chegar aí. Pode deixa comigo que eu vou correr atrás também. E dizer ao professor Ivan que ele mencionou Jeremy Bentham. Jeremy Bentham bebeu na fonte de Beccaria, né? No utilitarismo de Beccaria. Não podemos esquecer Beccaria. É a matriz de tudo. Exatamente. E o próprio Gary Becker, no artigo que o senhor mencionou, né, na obra que fez ele ser premiado com o Prêmio Nobel de Economia, anos e anos depois de sua publicação, foi uma obra sobre economia do crime, ele faz a devida referência a Cesare Beccaria. Né? Qual foi a importância da ruptura que Beccaria promoveu na análise do crime, do comportamento do criminoso, criando toda a matriz do direito penal clássico, que infelizmente a gente tanto se distanciou nos últimos tempos, talvez caiba agora com a análise econômica do direito, nessa perspectiva liberal, a gente retomar a sua importância e mostrar as externalidades negativas que modelos que avançaram, trouxeram, né? A exemplo do combate aos mercados ilícitos através de repressão e prisão, né? Como o senhor bem disse. Felipe, me permita só eu fazer um resgate aqui de mais de 300 anos de homenagem. Beccaria, que às vezes a garotada pensa ser um grande jurista, ele era economista, ele era filósofo e economista.
Ele meteu-se ali no direito e publicou dos delitos e das penas 2 vezes sem assinar, né, de forma... Aí eu sempre digo, ele é filósofo, economista e frouxo, porque só teve coragem de, na 3ª vez, botar o nome dele. Mas é interessante você encontrar elementos de economia nos escritos de Beccaria. A iniquidade da pena que ele tanto se insurgia não era somente por piedade, não era caridade, tinha o reflexo econômico daquilo, para quem sofria e para o próprio poder que aplicava. Mas eu não vou interromper a palavra, a apresentação dos outros, não. Foi somente para que ele não fique jogando maldições para mim lá de onde ele estiver. Exatamente, mas ele é o exemplo típico do Homo econômicos, ele é avesso ao risco, né? Então, por isso que ele não assinou logo, talvez, de cara. A professora Cibele, uma grande amiga, que sempre também patrocinou as minhas ideias malucas, né? Me chamou lá para o Conselho Penitenciário, onde eu pude dar uma contribuição. Na ocasião, ela era presidente do Conselho Penitenciário, tendo ela procuradora da República, e é um prazer enorme tê-la aqui conosco, né? Uma mesa totalmente chapa branca. O professor Paulo também, doutor Paulo Pinheiro, eu conheci, também fiz amizade no OAB, já eu apresento. Mas vamos lá para a apresentação da doutora Cibele. A doutora Cibele é mestre em Direito Público pela Universidade Católica de Brasília, onde publicou sobre colaboração premiada, dissertação, artigos. A colaboração premiada compensa ou não compensa? É uma pesquisa bem interessante. Hoje, cursa doutorado em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. É autora dessa obra extremamente festejada, inclusive com várias citações do Supremo Tribunal Federal, chamada Colaboração Premiada, em sua 2ª edição. Procurem, né? Excelente editora Del Rey, onde por acaso a gente costuma publicar. É procuradora-chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, no biênio 2019-2021, procuradora regional eleitoral do Rio Grande do Norte no biênio 2017-2019, membro da Comissão Permanente de Assessoramento para Acordos de Leniência e Colaboração Premiada, daí a importância de sua fala hoje aqui, na 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, membro de grupos de trabalho sobre eficiência, efetividade e persecução penal, também um grupo de trabalho sobre o fundo penitenciário, muito importante, que coroa sua trajetória iniciada no Conselho Penitenciário Estadual, Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, comissão de juristas que trabalharam na modernização da lei de entorpecentes, Ave Maria, chega em boa hora, pelo amor de Deus, e nesse Sistema Nacional de Políticas Públicas, sob a presidência do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Espero que a gente reverta os incentivos que existem na lei de drogas, né, porque são incentivos perniciosos para criar monopólios do crime. Doutora Cibele, a palavra está com você. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. É um prazer muito grande. Agradeço as palavras do doutor Felipe. É um prazer estar aqui com o professor Ivan, professor de todos nós. Agradeço também ao doutor Paulo Pinheiro e à doutora Tatiane. Agradeço ao OAB do Rio Grande do Norte, essa parceira, não é, de eventos e de causas. E, bem, eu vou falar pouco, porque eu acho que tudo praticamente já foi dito aqui, né? O que é... Eu vou tentar compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu... Não sei se eu consigo. Acho que pronto, acho que está dando certo já. Deu certo? Apareceu Ronald Coase. Apareceu aí. Eu queria... Pensando nos alunos que, como eu, não estudaram na faculdade, análise econômica do direito, né? Então, deixa eu ver se eu amplio aqui a tela. Eu fiz a faculdade na UFRN, o curso de Direito, e o curso de Direito era basicamente positivismo, né? A gente estudava normas, estudava precedentes, e havia aula de sociologia, de filosofia do direito, aula de economia, mas eu não tomei conhecimento de AED nos bancos da universidade. Foi apenas no mestrado, na Universidade Católica em Brasília, que os professores eram grandes entusiastas da análise econômica do direito, e como a minha pesquisa era sobre colaboração premiada,
automaticamente eu uni as duas coisas, porque realmente eu fiquei muito encantada com a possibilidade de trazer o raciocínio da eficiência para a análise de institutos jurídicos. A gente, jurista, né, nós que lidamos com direito, sempre nos preocupamos com o valor justiça, se algo é justo ou injusto, né? Se é correto ou incorreto. Mas a gente pouco se preocupa com o valor eficiência. E a análise econômica do direito aproximou as duas ciências sociais, o direito e a economia. É bem típico do direito anglo-saxão, né, do common law, é tipicamente americano esse raciocínio, e ele surgiu, como o doutor Ivan disse, foi lá nos Estados Unidos, teve aí o Ronald Coase, que esse velhinho tão fofinho, ele foi o Nobel em 91 de Economia, e ele escreveu em 1960 sobre The Problem of Social Cost. É considerado, né, um dos movimentos mais influentes do direito após a Segunda Guerra Mundial. Trouxe olha, você pode analisar se, por exemplo, no meu caso, a colaboração premiada é justa ou injusta, mas também você pode fazer uma pergunta a mais. Ela é eficiente ou não é eficiente? Prender pessoas é eficiente ou não é eficiente? Trazer esse raciocínio de eficiência para casar com o raciocínio do justo, porque a gente não pode abrir mão do raciocínio do justo, né? Desde Kant, que a gente sabe que o ser humano, ele tem que ser uma finalidade em si mesmo. O ser humano, a dignidade da pessoa humana remete a que cada um é um fim em si mesmo. Não se pode usar alguém para uma finalidade coletiva, nem usar alguém para uma finalidade de atingir um direito de terceira pessoa. Vamos lá. Aqui a gente tem Guido Calabrese, que era juiz lá nos Estados Unidos, né, e Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, sempre no direito civil, tá tudo indo para o direito civil, a tese dele foi em 1961. Aqui a gente tem Gary Becker, que foi falado pelo professor Ivan, e também pelo professor Felipe, que foi o mais importante na área penal, porque ele foi o Nobel de Economia em 92, e e aí a gente lembra que em 91 o Nobel de Economia também era de análise econômica do direito, que era o Coase, e ele escreveu sobre crime e punição, né, uma abordagem econômica, crime and punishment. A análise dele é toda nessa vibe que o doutor Ivan falou, de analisar, vale a pena cometer o crime, o que atrai alguém, o que incentiva alguém a cometer um crime, o que desincentiva alguém a cometer o crime. Então, o que seria a análise? E aqui a gente tem o Richard Posner, que fez Economic Analysis of Law, tem um S aí, é um F, e ele é, assim, o grande defensor dessa, que é também muito criticada, análise econômica do direito, essa linha de Law and Economics, é criticada, porque existem pessoas que têm medo que o raciocínio, essa idolatria da eficiência, ceda em detrimento do valor justiça. E o que pelo menos os brasileiros que estudam análise econômica do direito tentam olha, não se abre mão de um em detrimento de outro. A gente consegue analisar o valor justiça e acrescentar o valor eficiência nesses questionamentos. Então, a partir de Gary Becker, a gente consegue perguntar quais os incentivos que as normas, porque as normas, elas funcionam como preços, as sanções são como preços, e a economia, ela tem uma série de teorias sobre precificação, sobre como as pessoas se comportam diante de preços, e a gente pode usar esse mesmo raciocínio, por analogia, para analisar como as pessoas se comportam diante de sanções. Se a sanção for mais dura, mas houver uma perspectiva de descumprimento, sem punição, ela é estimulada a cometer o crime? Se a sanção for mais branda, mas for certa, como Beccaria já dizia aí no século XVIII, né? Beccaria dizia que menos o tamanho da punição e mais a certeza da punição
é que tem o fator dissuasório, é que vai fazer você se afastar da prática criminosa, porque existe uma coisa que é essa perda imediata. O ser humano, ele sempre gosta de adiar os seus sacrifícios aí, os seus sofrimentos. Então, quer dizer que se eu cometer um crime, eu não vou preso, eu só vou preso se tramitar depois de várias instâncias, e aí já pode ser até que haja uma prescrição, então vai valer a pena. A análise econômica do direito, então, é trazer esse raciocínio de que todos os seres humanos são seres racionais que maximizam o seu interesse. Então, o consumidor, ele maximiza o seu bem-estar, ele quer o melhor produto pelo menor preço. As empresas maximizam lucros. Organizações de defesa do meio ambiente maximizam o meio ambiente ecologicamente equilibrado. A pessoa que vai praticar um crime, ela maximiza o proveito do crime e a baixa chance de punição, né? Ou quase nenhuma. Então, durante muito tempo no Brasil, a gente teve, que o doutor Ivan mencionou aí, um encarceramento em massa, né? Um encarceramento em massa, mas só para crimes de furto, crimes patrimoniais, roubo, pouco homicídio gera prisão, porque poucos homicídios são solucionados, e muito tráfico de drogas, né? Muita prisão em razão de entorpecentes, de tóxicos, levam ao encarceramento. Casos de crimes de corrupção não entram sequer para a estatística, a gente não tem nem como computar quantos % das pessoas presas estão presas por causa de crimes de peculato, decreto-lei 201 dos prefeitos. Então, ao que parece, tem sido um grande incentivo à prática de crimes que não geram esse encarceramento, prática de crimes de colarinho branco. Eles não estão gerando punições severas, pelo menos quando a gente fala de prisão, de pena privativa de liberdade. Gary Becker, ele falava que a multa, a reparação pecuniária, ela é muito, um incentivo bom para o Estado, porque ela tem poucos custos para o Estado. Então, essa tendência de diminuir a prisão tem um custo-benefício maior para o Estado. Mas existe um autor chamado Nuno Garopa, que tem um artigo que diz que, para crimes de corrupção, o que há de mais dissuasório é o encarceramento, além da reparação do dano. Tem que haver a reparação do dano, claro, isso está no Código Penal, no Código do Processo Penal, mas o encarceramento seria mais dissuasório porque o tipo de pessoa que pratica crime de colarinho branco é uma pessoa cujo padrão de vida não se compatibilizaria com o sistema penitenciário brasileiro, né, especialmente o brasileiro. Então, a análise econômica, ela abre esse olhar, ela traz uma luz, não é? Para a gente começar a pensar, sendo juiz, se eu decidir dessa forma, para mim é o mais justo, mas quais são as consequências da minha decisão? Né? Se eu mandar prender uma pessoa, isso vai ter efeitos positivos para o bem-estar da sociedade, além de respeitar os direitos e garantias fundamentais, porque esse é o maior benefício que a gente deve buscar, né? Que a Constituição seja sempre observada e os direitos e garantias fundamentais, que são um marco da nossa civilização e jamais deve ser negociado isso deve ser respeitado, mas abre para que o juiz saiba, o operador do direito saiba que as decisões e as opções que ele tem repercussões no mundo dos fatos, né? Tudo isso se alia a quando a gente estuda filosofia do direito, você saber que o direito não é só o que está ali na norma, né? O direito positivo, ele é importantíssimo e ele traz ele ilumina também, não é? Quando você tem a segurança do que está escrito, mas a sociedade, ela evolui e muitas vezes as normas não conseguem, as normas escritas, né? Não conseguem acompanhar.
E é importante que a gente traga esses raciocínios. Especificamente aqui, Gary Becker, né? No meu trabalho de pesquisa, eu foquei para o Instituto Processual Penal de Colaboração Premiada. Né? A gente pode utilizar esse tipo de raciocínio para qualquer instituto. Então, na hora que eu vou decretar uma prisão, na hora que eu vou decidir se uma pessoa fica presa ou não, eu tenho que analisar o custo-benefício disso para a sociedade também. O custo-benefício disso para o meu cliente, se eu sou advogado. Né? Acho que o advogado, na verdade, dos operadores jurídicos, é o que mais é cobrado a agir inspirado nessa análise de custo-benefício. Né? Ele tem uma pessoa que está sempre cobrando dele o melhor resultado. Então, ele, na prática, já faz esse tipo de análise sem perceber. Ele tem que fazer essa análise, então, para o seu cliente. Olha, o cliente confessa que cometeu um crime. E ele vai buscar dar a melhor assessoria a esse cliente, e ele vai dizer, você tem 5 opções: confessar, colaborar. Confessar, você ganha um atenuante. Colaborando, você vai ganhar alguma coisa a mais. Pode chegar a ser até um perdão judicial, uma imunidade, né? Um não processo. Você pode calar, e aí você não pode ser prejudicado por isso. Você pode calar em parte. Você pode confessar só poucas coisas, mas omitir outras, né? Ou você pode delatar em parte, correr o risco de ser descoberto que não falou tudo. O que eu fiz foi estudar se a colaboração premiada, naquela conjuntura da pesquisa, que foi entre 2014 e 2016, compensava para a sociedade e se compensava para o acusado colaborador. Bom, se eu estou fazendo análise econômica do direito, não é só analisar se vale a pena ou não vale a pena. A gente tem que sair do conforto de estudar normas jurídicas apenas e buscar as ferramentas de microeconomia. Então, existem inúmeras teorias que podem ajudar. No caso aqui, eu utilizei esse equilíbrio de Kaldor-Hicks, né, que é um Pareto relativizado, né? Se as pessoas interagem entre si, os bens são escassos, como o doutor Ivan disse. Os bens são escassos. Todo mundo quer, e é pouca coisa que tem para todo mundo. Então, a gente tem que fazer opções o tempo todo, né? Eu estou optando por estar aqui hoje, nesse congresso, nesse evento, porque isso me enriquece culturalmente, me enriquece intelectualmente, eu aumento o meu conhecimento de outras pessoas, me faz bem. Então, eu estou deixando de estar com a família nesse momento para estar. Eu fiz uma escolha racional, eu tenho um benefício aqui, eu tive um custo também, né? Então, ao maximizar esse interesse e ao interagir com outras pessoas que maximizam seus interesses também, a tendência é que haja um equilíbrio entre esses interesses maximizados. Consumidor, fornecedor, sempre vai haver um equilíbrio, uma tendência de equilíbrio, pelo menos é o que se busca. E havia o Vilfredo Pareto, que defendeu que o ideal seria um equilíbrio em que ninguém melhorasse, o equilíbrio estaria atingido quando ninguém melhora, ninguém pode melhorar se isso for piorar a vida de alguém. Esse seria o ótimo de Pareto. Só que ele é praticamente impossível de existir, porque ele exige uma unanimidade. E aí se desenvolveu a teoria do equilíbrio de Kaldor-Hicks, que seria um Pareto relativizado. Você pode ter pessoas que vão ganhar um pouco mais, pessoas que vão perder um pouco mais, mas essas perdas podem ser compensadas, ainda que em tese. Né? Então, se você tem um equilíbrio, que alguém ganha um pouco mais e perde um pouco, isso é possível de se admitir em economia. Né? Há um equilíbrio, ainda que alguém perca algo, desde que isso possa ser compensado. Então, esse equilíbrio
é basicamente quando o raciocínio que eu utilizei para dizer a sociedade, ela ganha, eu não estou dizendo que ela ganha quando são feitos acordos de colaboração, não. A sociedade ganha quando o seu ordenamento jurídico permite que os operadores da lei, Ministério Público, agora a polícia, possam ter abertura para negociar diminuição de pena e benefícios em casos de crime organizado que envolvam corrupção com a exigência de devolução do produto do crime. Então, nos casos de corrupção, a recuperação do produto do crime é a primeira premissa, né? A gente não adianta punir a pessoa e deixar o dinheiro dele lá nas ilhas dele, né? No paraíso fiscal. O objetivo maior dissuasório porque se o objetivo maior de quem comete um crime de colarinho branco é o lucro, como o doutor Ivan disse, na hora que esse custo é alto, ele tem que devolver tudo e ainda tem que pagar multa, ele tem que pagar algo extra além do que ele lucrou, isso é dissuasório para outras gerações, né? Quer dizer, tem um efeito preventivo geral. Então, é bom para a sociedade que a lei permita acordos de colaboração. Não quer dizer que todos os acusados de crime de corrupção terão um acordo feito. Não, porque isso vai ser analisado caso a caso. Isso já era previsto, esse benefício, em Beccaria. Eu digo no meu livro, que Beccaria critica, primeiro ele faz uma crítica ética, né? Como é que o doutor Ivan também faz? Como é que a pessoa delata o comparsa? Que cara é esse? O cara já é bandido, ainda fala, ainda trai o outro. A gente aborda esse aspecto ético, né? Que o mais ético, o mais correto de tudo é você ser leal às normas democráticas da sua comunidade, né? E não a uma pessoa que te levou para cometer crimes. Mas ainda que haja essa traição, Beccaria diz, a gente é tranquilo. O que tem que haver é uma previsão legal genérica de que, em casos de crime com concurso de agentes, é possível que quem delate receba um prêmio. Esse direito premial já era previsto em Beccaria, ele dizia que isso era bom para a sociedade. Por quê? Se você faz parte de uma organização criminosa ou de um concurso de agentes, e você sabe que o seu comparsa, se for preso, ou se for pego, ou se for investigado, ele pode falar e te delatar, você já vai pensar duas vezes, não, eu acho que eu vou praticar esse crime sozinho, com outra pessoa é muito arriscado, porque se ele for pego, ele vai falar sobre mim. Então, havendo a certeza de que há a possibilidade de negociação de prêmios a quem falar primeiro, e isso a nossa norma, a Lei 12.850, que trata do enfrentamento ao crime organizado, ela traz uma possibilidade de anistia ao primeiro réu colaborador, ao primeiro que falar, então é um grande incentivo para que a pessoa fale primeiro. Então, pelo equilíbrio de Kaldor-Hicks, é bom para a sociedade, né? O custo da sociedade ao premiar um tese criminoso que delata seus comparsas, é menor esse custo do que o benefício. Quais são os benefícios? Recuperação do produto do crime, possibilidade de aplicar alguma pena, apenas ela é menor do que a pena que seria aplicada sem acordo, possibilidade de desbaratar a organização criminosa, porque é muito difícil que a organização criminosa continue se a pessoa deu todas as informações para identificar os seus líderes, né, e identificar contas, identificar o esquema financeiro. Então, os benefícios ainda têm o caráter dissuasório, que é claramente presente. Os custos, você vai deixar de punir realmente uma pessoa exemplarmente, como ela precisa ser punida diante da gravidade do crime, só que esse custo, comparado aos ganhos, permite, né, dependendo de um bom acordo, que o benefício seja maior. Aí eu disse, não, mas a gente tem que olhar também, aqui são os benefícios para a sociedade e os custos, né? A Beccaria aí, citado, tudo isso que eu falei. A gente tem que analisar também o custo e benefício para o investigado, né?
Vale a pena colaborar? Então, vejam que a gente estava falando no período de 2014 a 2016, né? Como é que estava a lei em 2014, 2016? Existia a 12.850, previa o Instituto da Colaboração Premiada e havia um incentivo de que, se você for o primeiro a colaborar, você pode ganhar até uma anistia, um não processo, né? Os benefícios para ele, que o advogado, a gente, na pesquisa, conclui que o direito de negociar uma colaboração premiada faz parte da ampla defesa, é uma das estratégias de defesa, né? O advogado, ele tem que deixar isso claro. Olha, você fez parte de um grupo e se você falar, você vai ter condições de ficar solto, guardar ainda um pouco de recursos para manter sua família, né? Então, pondere isso, né? Não faça... Só que a gente é treinado, como eu disse, minha faculdade, eu fui treinada para litigar. Eu acho que todos nós fomos, né? A gente é educado e treinado para litigar. A gente não é treinado para negociar. E a gente está vivendo uma era de uma justiça negociada que é inegável, porque a justiça, com essa imensa judicialização dos problemas de todos, o Poder Judiciário, até por uma questão econômica, não consegue dar conta, dar vazão a isso. Então, a gente tem que aprender e aprimorar nosso talento para negociação. E o advogado, ele tem que trazer essa possibilidade para o seu cliente. Os benefícios da colaboração, naquele momento, para o réu colaborador, ele pode não ser processado, ele pode ter uma pena baixa, cumprir a pena em regime aberto, domicílio, resguardar os bens, proteção também, né? Porque a lei de proteção de vítimas, testemunhas e réus. Então, o réu colaborador, ele pode também contar com o apoio da proteção. Agora, os custos são altos também, né? Eram naquela época e hoje são mais. Os desincentivos hoje são maiores. Ele vai confessar abrindo mão do direito ao silêncio, que é uma garantia constitucional. Ele vai angariar inimizades, ele vai angariar o estigma de traidor, ele vai perder tudo que ele conquistou, ilicitamente, mas conquistou, e ele pode correr, dependendo do tipo de organização criminosa da qual ele faça parte, pode correr até o risco de morte, né? Como eu disse, a Lei 2.850, ela traz a anistia para o primeiro que colaborar, e todos esses custos têm que ser computados. Se você está na organização criminosa, você sabe que a Justiça, o Ministério Público, a polícia, está investigando o seu comparsa, em teoria econômica, a gente tem o dilema do prisioneiro. A teoria dos jogos, ela é um dos jogos, né? O dilema do prisioneiro, aliás, ele é um dos jogos. Existem vários jogos, né? Existe um artigo de Richard McAdams, que eu falo no livro, que ele cita vários jogos possíveis. Coordination, Game Theory and Law, Assurance or Stag Hunt Game, The Battle of the Sex Games, Holdover or Chicken Game. The Prisoner's Dilemma é o típico caso de quando você analisa, eu colaboro ou não colaboro, eu confesso ou eu fico calado, né? No exemplo específico do dilema do prisioneiro, que é um tipo de teoria dos jogos, o exemplo sempre traz a conclusão de que é melhor colaborar, porque a pena, ele fica completamente sem pena ou com a pena baixíssima se ele for o primeiro a falar, se ele for o primeiro a confessar. Se ele falar e o colega dele falar, eles estão em salas separadas e um não sabe o que o outro está fazendo. Então, é um jogo de dois agentes, estratégias, né? Não é aleatório, um vai depender da estratégia do outro, mas não pode conhecer a estratégia do outro. Então, esses filmes que a gente vê, americanos, né? Tem um policial numa sala com um, policial na sala com outro, e só seu colega já falou tudo. E aí, seu colega já falou, e aí você fica, meu Deus, se ele falou. Se ele falar primeiro sozinho, ele vai ganhar e vai ficar imune. Se você falar e ele falar, vocês ficam com 5 anos de pena. Se você falar e ele não falar, você sai impune, sai livre. Mas se nenhum dos dois falar, eu consigo aplicar uma pena baixa, porque eu tenho poucas provas contra vocês. A conclusão, pela matriz de payoffs, que é
essa possibilidade aí de você analisar, né? Você sempre é bom colaborar, sempre é bom. Na verdade, em cada caso prático, você tem que analisar, mas pelo jogo específico do dilema do prisioneiro, o primeiro que colabora com as autoridades públicas é melhor beneficiado. A lei anticrime, ela trouxe, aí vem tudo que aconteceu depois daquele período, né? Hoje, existem umas restrições ao acordo de colaboração premiada. Houve muitos acordos de colaboração, inclusive com um efeito adesão, ou seja, um réu colaborador faz o acordo, vários outros seguem essa conduta, né? Como é que está meu tempo aí, doutor Felipe? Passou já? 5 minutinhos, doutora. Certo. Então, a lei de crime, ela veio fruto de 2 projetos de lei, né? Um era do Poder Executivo, o outro era da Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. E eles juntaram os 2 e fizeram uma grande mistura lá. Ele era para vir só com a previsão do whistleblower, que o doutor Ivan também conhece bem, o Instituto, né, o informante do bem, e não havia nenhuma previsão de alteração do Instituto da Colaboração Premiada em nenhum dos 2 anteprojetos. Mas, de alguma forma, dentro do Congresso Nacional, eles colocaram um monte de mudanças, algumas apenas sedimentaram o que já existia na prática, para dar mais segurança jurídica ao Instituto, mas trouxe também alguns desincentivos a que esse seu cliente, você é advogado, esse seu cliente hoje ele tem menos incentivos para fazer o acordo de colaboração premiada. Então, hoje é uma obrigação legal das negociações serem gravadas. A gente até discute isso, se não for gravada, gera nulidade, mas, enfim, é claro que quando a gente fica muito mais à vontade quando a gente não está gravando, né? E as tratativas, as negociações, elas não são um ato jurídico formal, é exatamente ali que você negocia e que você precisa ter liberdade, né? Então, normalmente não eram gravadas, as negociações eram feitas sempre na companhia de um advogado, como tem que ser, imprescindível, o acordo de colaboração hoje tem que partir da defesa, não parte da acusação, e tem que ter um advogado ali 24 horas sempre, né? O procurador, o promotor não pode nem falar com o acusado sobre isso se não tiver um advogado presente. Mas existe essa restrição, quer dizer, vou constranger você vai ficar filmado, tudo que você negociou, isso vai ser usado contra você. Eu acho que isso prejudica, inclusive, o direito de entrevista do cliente com um advogado, porque muitas vezes você está conversando ali, você quer tirar uma dúvida com o seu advogado, aí vai travar, para de filmar aí eu vou falar com o meu advogado, e depois volta a filmar, é um contrassenso. Na hora que, hoje em dia, a lei exige que, na hora que ele faça a proposta, o advogado com o cliente faça a proposta de colaboração, do acordo de colaboração, tem que vir da defesa, ele já tem que vir com a prova de corroboração, né? Então, não vale só a palavra dele, nunca valeu só a palavra dele. Mas agora está bem sedimentado que ele tem um ônus. Eu tenho que entrar já com a proposta e dizer, conta bancária no paraíso fiscal X, né, testemunha tal, gravação tal. E a maior restrição que existiu foi a não mais possibilidade plena de negociação de diversos regimes jurídicos e espécies de pena, né, que não estavam previstas em lei. Então, às vezes, a pena aplicada, de fato, não era aquela pena prevista mínima e máxima do Código Penal. Mas, muitas vezes, ela era, aliás, a maioria das vezes, ela era, inclusive, menor do que a pena prevista no Código Penal. Então, o único prejudicado poderia ser o próprio réu colaborador, e ele assentia, né? Não, eu prefiro, porque se eu for condenado, a minha pena mínima vai ser maior, né? Mas várias pessoas se insurgiram contra isso, disseram que não podia haver essa possibilidade plena de negociação, e a lei, ela trouxe ela restringiu a amplitude de negociação. Então, hoje, o acordo de colaboração premiada para o Estado continua valendo. Existe um ótimo... um custo-benefício muito bom, a nossa norma prevê acordo de colaboração premiada. Isso atende à Convenção de Mérida, à Convenção de Palermo, compromissos internacionais do Brasil. Qualquer país democrático do mundo tem essa previsão, né? Não seria aqui que a gente iria retroceder. Mas para o
acusado, o advogado ele vai ter que mostrar a ele que ele tem menos incentivos hoje do que ele tinha, por exemplo, em 2015, 2016. Eu fiz a análise dos réus da Operação Lava Jato, né? Quem cooperou pegou penas altíssimas. Quem não cooperou pegou penas altíssimas. Quem colaborou teve um grande ônus, que foi a devolução de milhões de reais e às vezes dólares, mas ele não teve o custo longo da prisão. Então, por exemplo, Marcelo Odebrecht, ele só resolveu colaborar depois da condenação. Antes, ele tinha pego 19 anos e 4 meses de reclusão. Dario de Queiroz Galvão, 13 anos e 2 meses de reclusão. Renato Duque, 41 anos de prisão. Eles não foram réus colaboradores. Os que colaboraram, Paulo Roberto Costa, que foi o primeiro, né? Ele foi condenado só no primeiro processo, até hoje ele tem que ir a audiências de outros acusados, né? Então, um dos compromissos do réu colaborador é participar, então ele tem que computar esse custo também. Ele tem que ser testemunha em todos os processos que envolvam o fato que ele abordou no acordo dele. Isso tem um custo, além de financeiro, se ele tiver que ficar viajando, mas hoje, como tem videoconferência, mas tem um custo emocional, de reviver tudo, de ter que dar o mesmo depoimento. Mas, enfim, ele ficou com a pena negociada dele foi de 1 ano de prisão domiciliar e 1 ano se recolhendo nos finais de semana, com a devolução total do produto do crime. O Alberto Youssef, 3 anos de reclusão em regime fechado, porque ele já tinha reincidido ele é um réu colaborador reincidente, né? Enfim, Pedro Barusco, que foi aquele caso, né, que ele devolveu 98 bilhões de dólares à Petrobras, e ele tinha sido condenado a 18 anos e 4 meses, e a pena dele foi bem melhor, ele ficou com tornozeleira. O Wesley e Joesley Batista, o famoso caso da JBS, eles não chegaram sequer a ser processados, mas sempre com a cláusula de recuperação do produto do crime. Eu não sei se dá tempo, mas eu acho que o assunto que talvez seja mais polêmico é a questão da prisão preventiva, né? O Instituto de Direito Processual Penal, e muitas pessoas questionavam se a prisão preventiva é um grande incentivo ou não à colaboração premiada. Então, pensando em economia do crime, pensando em análise econômica do crime, é um custo para o réu, principalmente o acusado de colarinho branco, né? É um custo que ele tem que computar, porque não está dentro das previsões, né, dele. Mas, na prática, primeiro, isso não pode jamais ser proposto, isso não os requisitos da prisão preventiva e seus fundamentos não tem absolutamente nada a ver com realização de acordo ou não. A maioria dos acusados, especificamente na mãos limpas da Itália e da Lava Jato, estavam soltos quando fizeram um acordo, então a gente não pode dizer que foi um incentivo. O maior incentivo é um sistema judiciário independente, rápido e célere, e eficiente. Quando você vê que a justiça funciona, as sentenças saem, quem é culpado é condenado, quem é inocente é absolvido. Quando você vê que a justiça funciona, que você vai... Aí voltamos para Gary Becker, voltamos para a Beccaria. Quando você vê que a pena, se você for culpado, ela será aplicada, ainda que seja baixa. Isso é um incentivo maior a não cometer crimes e a, depois de cometer, colaborar. Então, como Becker disse, não o aumento da pena, mas o aumento da probabilidade da aplicação da pena aumenta o custo do crime. Tem uma partezinha final que apesar da gente falar sempre em racionalização, maximização racional, existe uma parte de economia, direito e economia, que é a economia comportamental. Então, hoje já se amplia, né, para saber que essa escolha, às vezes, ela não é tão racional assim. Existem vieses. E, no caso da colaboração premiada, a gente pode aplicar esse viés da disponibilidade. Quando a justiça funciona, e ela, de fato, condena quem é culpado rapidamente, condena quem é inocente e absolve quem é inocente, as pessoas tendem a acreditar que isso pode acontecer com elas, é o viés da disponibilidade. A gente usa, por exemplo, nos casos, se você escuta que um avião caiu, você já fica com medo de andar de avião, porque você tende a se recordar mais facilmente de algo e acha que aquilo é mais provável de acontecer, quando estatisticamente às vezes nem é. Mas eu acho que é possível a gente afirmar que, como a gente tinha saído do caso do mensalão, em que até o ministro Barroso fala no livro dele, né, pela primeira vez a gente teve realmente
crime de colarinho branco, de uma forma ou de outra, punido, a lembrança daquelas punições talvez tenha estimulado que pessoas na Lava Jato começassem a fazer acordo de colaboração. A sensação de que a justiça seria eficiente. Então, é isso. Análise econômica do direito é analisar as consequências de normas, as consequências de tomadas de posição, né? Se eu denunciar alguém, quais as consequências disso? Se eu não denunciar, se eu arquivar, que mensagem eu estou passando para a sociedade? É uma mensagem de leniência, é uma mensagem importante? Quais as consequências desse tipo de tomada de posição? Basicamente é isso, é trazer o raciocínio da eficiência para o nosso cômodo raciocínio da justiça. Obrigada. Okay, muito obrigado, doutora Cibele. Vou passar a palavra imediatamente para o doutor Paulo, devido ao tempo. Doutor Paulo é presidente da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio Grande do Norte, é graduado na Universidade de Potiguar, também tem especialização em Direito Internacional pela UFRN e em Processo Penal pela UNRN. Doutor Paulo, seus comentários. Eu não estou ouvindo, doutor Paulo. Acho que é o... Está ouvindo agora? Estou, agora sim. Boa noite a todos. Felipe, quero lhe agradecer de antemão de estar aqui como um neófito espectador, doutora Cibele, doutor Ivan Lira, a quem tive a oportunidade de ser meu professor na pós, ali na UNRN, e, assim, fantástico as ponderações, as colocações dos dois. Digo até que isso é uma deslealdade com a advocacia, colocá-los por último, diante de um debate tão primoroso, de um tema tão relevante para nós hoje. Serei bem breve, realmente, porque acho que todas as colocações, a importância disso foi muito descortinada aqui pelo doutor Ivan e doutora Cibele, mas é um tema de extrema importância. Infelizmente, no Brasil, as coisas demoram um pouco para se debater, principalmente a fomentação de um debate, e se tratando de direito penal. A doutora Cibele falou uma coisa muito primorosa, porque nos bancos da academia a gente não jamais, né, se você não for ali e procurar se apaixonar por uma matéria e ir ali procurar mais um pouco, muitas vezes você fica restrito àquilo ali. E a economia e o direito é uma coisa que está umbilicalmente ligada não só no direito penal, mas em todas as áreas, necessariamente. A importância que isso tem, até na construção do processo legislativo. Eu tive a oportunidade de debater com o doutor Walter e até o doutor Ivan Lira, acredito, na UAB, quando, logo no início da questão do pacote de lei anticrime, algumas nuances, algumas questões nesse sentido. E veja que a importância do tema é tão relevante que, se pararmos, na verdade, que até o legislativo para fazer uma análise sobre a ótica da economia, que é uma ferramenta, né, para poder ver essa questão da eficiência da norma, ver qual é o prejuízo, se aquilo que o Estado propõe, se aquela sanção ela vai ter um fim específico, ou então vai ter uma eficácia, e o que é mais viável, né? Então, isso é realmente de extrema relevância para o meio acadêmico. Eu penso que um debate dessa magnitude, e aí já está a sugestão até pela Comissão de Segurança, ele deve começar pela manhã, 100 horas para acabar. Porque a doutora Cibele falando sobre a questão do prisma da colaboração premiada, e eu aqui, enquanto advogado criminalista que sou, na defesa, já pensando aqui sobre a questão de prisão e outros temas que são importantes. Então, assim, para finalizar, o que eu posso dizer sobre o tema, mais sobre o viés voltado para a advocacia, é que hoje a advocacia criminal, ou pelo menos o advogado que milita na área criminal, ele tem que ter uma perspicácia e tem que procurar uma interação do tema de forma muito imediata, porque na deflagração de uma operação, a exemplo, a pressão total é em cima do advogado, né? A prisão já foi decretada, a mídia já foi colocada, e aí é o advogado que tem que analisar o processo e ter, inclusive, a doutora Cibele falou uma questão muito importante, de dizer isso ao seu constituinte, né? Eu, pelo menos, eu não gosto de trabalhar com acordos de delações premiadas. Já teve casos de operações aqui que
realmente eu vi o contexto da situação do meu constituinte e eu tive que chegar para eles, olha, a melhor opção processual nesse momento é fazer um acordo de colaboração. Porque se nós formos para a situação que está, as medidas cautelares que foram deferidas, ou seja, um indício muito forte em uma prova que pode conduzir, obviamente, a uma condenação. Então, eu acho que o advogado tem que ter essa maturidade hoje, essa perspicácia de analisar o crime sob o viés econômico, ver essas questões, a necessidade, a eficiência dele ir para um processo que já gera um estigma muito complicado para a vida de quem está no banco dos réus. Eu sempre gosto muito de dizer isso. Temos aí o acordo hoje, o acordo de colaboração premiada, temos aí agora com o pacote lei anticrime o acordo de não persecução penal, que é uma das situações que se pode analisar estrategicamente sobre essa situação. Temos a questão da teoria dos jogos, que é importantíssimo nesse sopesamento de valores para o deslinde de um processo e da condição de como o seu constituinte vai ficar, e inúmeras outras coisas. Então, as ponderações que, de forma muito objetiva, eu gostaria de fazer são essas. Quero parabenizar todo o evento, o primeiro painel, doutor Ricardo Duarte, todos os palestrantes fantásticos. Quero parabenizar você, Felipe, por essa iniciativa, a doutora Tatiane, inclusive dizer que a Comissão de Segurança está aqui ao seu inteiro dispor para fomentar esse debate junto à advocacia, porque isso é muito importante, muito importante. Se você para perguntar realmente sobre essa questão, acho que poucos advogados vão ter essa expertise, esse know-how de ver a questão da economia e do direito, principalmente na relação do direito penal e do processo penal. Então, realmente eu só tenho que agradecer, doutor Ivan, doutora Cibele, dispensa o elogios, já, porque foram fantásticos já as suas colocações, e é isso. Muito bem. Muito obrigado, doutor Paulo. Saiba que a Comissão de Segurança Pública é muito importante, né, nesse tema desse painel em específico. Inclusive, eu vou aqui transmitir uma sugestão do professor Ivan no YouTube, para que, quem sabe, a ESA, a Escola Superior de Advocacia, eu não tenho dúvida que tanto a Comissão de Segurança Pública, presidida pelo senhor, como a Comissão de Law and Economics, presidida por doutora Tatiane, apoiarão essa iniciativa, né, na ESA, da doutora Cibele, ministrar um curso sobre colaboração premiada, acordo de não persecução penal, justiça penal consensual como todo, ou negociada, como queiram, na perspectiva da teoria dos jogos, né? Então, quem sabe aí a gente não desdobra isso daqui em outras oportunidades, e eu já deixo aqui anunciado que eu vou estar inscrito na primeira cadeira aí para assistir. Viu? Mesmo se depender de nós, basta marcar o dia e o horário e a gente... Eu entro na fila também, como ouvinte. Tamo junto, professor. Vamos sentar um do lado do outro lá, fazer trabalho em dupla. Isso. Então, assim, para finalizar, a gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas é normal. Espero que todos entendam o motivo. São pessoas muito queridas, que têm muito a contribuir com a advocacia potiguar, a exemplo do que o doutor Paulo falou, então sigo as suas palavras, e meus últimos apontamentos são só apontamentos mesmo, né? Doutora Cibele, enquanto você falava sobre a pena de prisão ser importante para o corrupto, junto com a pena pecuniária, eu me lembrei da situação da Covid, que às vezes um tratamento medicamentoso personalizado, combinando drogas e substâncias, pode sim inibir a replicação viral ou os sintomas nefastos da doença. Talvez a gente possa transportar analogamente para o crime, de que deve-se avançar para uma justiça penal que seja transacionada ou consensual, e até mesmo com a possibilidade de manejo de uma mais variado conjunto de penas por parte do magistrado, para que o magistrado possa dosar não só a pena de prisão, em dados casos, em outros casos, penas restritivas de direito, mas em todas as situações, ele possa fazer combinações de espécies de sanção penal, para adequar melhor a reprimenda necessária para aquele perfil de criminalidade. Então, a gente pode pensar nisso no futuro, seria uma espécie de combinação ótima de penas,
eu já vou aqui começar a mergulhar nesse tema, porque me interessa muito, doutora Cibele sempre soube que a execução penal é minha praia também, né? E quem sabe a gente não avança nessa direção. Pirâmide etária e criminalidade, outro tema também, acho que o doutor Ivan falou a respeito, né? Outro tema de pesquisa interessante que fica em aberto aqui, né? Países com a população mais envelhecida, será que isso não tem uma correlação que pode ser estudada, investigada com a criminalidade, né? Então, isso é interessante também. O Steven Levitt aposta que a redução na criminalidade homicida nos Estados Unidos tem a ver com a descriminalização do aborto em 1970 e 73, mas também pode haver um outro elemento que não foi tão explorado, que foi o envelhecimento da população norte-americana, né? No final do século XX e início do século XXI. Então, houve um envelhecimento muito grande, talvez isso tenha repercutido na diminuição da criminalidade. Então, fica a sugestão, né? Criminalidade da terceira idade, né? Para a gente ver qual é o tamanho disso e qual a relação com o perfil criminógeno. Tirando a vovó do pó, sempre aparece de vez em quando numa crônica policial, uma velhinha que está levando droga, não sei o que lá e tal, a vovó do pó, tirando a vovó do pó desse negócio. É isso mesmo. Então, ficam aqui as considerações finais. Agradeço mais uma vez por tudo, me colocar à disposição. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Doutor Paulo, muito obrigado. Doutora Cibele, é sempre um prazer revê-la, conversar com você, lhe ouvir. E, professor Ivan, como sempre, é uma honra imensa, é um privilégio. Eu continuo seguindo seus passos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, doutora Tatiana e toda a equipe da OAB. Obrigado, abraço geral aí. Boa noite.